A Bíblia e o modo de pensar. Qual a diferença entre os dois? Eu percebo que somos muito amadores com relação ao conhecimento bíblico. E há pessoas que argumentam e especulam a respeito delas, tentando fazer com que os textos digam o que querem que digam. Por exemplo, eu não posso procurar na Bíblia respostas do que eu penso, mas sim respostas sobre a minha dúvida. Porque eu tenho que abrir a Bíblia com o intuito de ouvir a palavra de Deus, com o coração aberto e entender o que Deus quer me passar. Eu não posso abrir a Bíblia para provar para a pessoa que o que eu estou achando, somente achando, não tendo certeza, com o que eu estou achando é certo. Porque a minha vontade não está acima, não está superior do que a vontade de Deus. Muitas pessoas colocam a tradição acima da Bíblia. A Bíblia tem que estar acima da tradição. A tradição tem que explicar, a Bíblia tem que explicar a tradição, e não ao contrário. A tradição não pode explicar a Bíblia. Assim como os fariseus faziam, os fariseus achavam que a tradição deveria explicar a Bíblia. Eles repreenderam Jesus e os discípulos porque eles não lavavam as mãos direito. Lá em Marcos 7, você verá isso no capítulo todo, do versículo 1 ao 13, você vê que eles repreenderam os discípulos apenas porque eles não lavavam as mãos 7 vezes antes de comer, porque era parte da cultura deles lavar a mão, secar, passar sabonete, lavar de novo a mão, 7 vezes repetir essa cultura para que as mãos estivessem bem limpinhas para comer. E não há necessidade disso, temos que ser práticos, acima de ser umas pessoas tementes a Deus. Não podemos ser pessoas relaxadas, mas temos que ser práticos. Isso não é relaxo. Relaxo não é lavar a mão uma vez, isso é ser prático. Deus, ele nos instrui a ser prático. Você vê isso ao decorrer que você lê a Bíblia. E é interessante o comentário que Ellen White faz sobre esse assunto no livro Educação, na página 230, no capítulo 26, que o título é Métodos de Ensino. Ela diz assim: ao sacrificar o estudante, a faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e ao costume. Então, ela tá dizendo aqui, resumidamente, que ao sacrificar o costume, ao sacrificarmos o nosso tempo para Deus, o tempo de leitura divina, o tempo que Deus quer que separamos para Ele uma vez por dia, pelo menos, o tempo que Cristo nos instruiu, que a Bíblia é o pão de cada dia, e temos que lê-la, então, diariamente, porque Ellen White ainda faz esse destaque que se não lermos a Bíblia é como se estivéssemos nos desnutrindo a cada dia mais. A leitura da Bíblia é como também uma nutrição para o corpo. Quando eu comecei o vídeo aqui dizendo que eu penso que as pessoas são muito amadoras com relação ao conhecimento bíblico. Por quê? Porque as pessoas, quando vão jogar uma tese para defender a sua doutrina, elas acabam recebendo uma antítese e não conseguem defender a sua doutrina. Então elas vão argumentando o que elas querem que a Bíblia diz. Elas vão dizendo o que elas querem que a Bíblia diz. Elas começam a falar, não, nada a ver. Aí se as pessoas começam a persistir no debate ali, aí essas pessoas que são amadoras, elas começam a dizer, tá bom, você crê nisso, eu creio nisso, e fica por aí. Mas não é assim. Dizer
contrariar a doutrina só por contrariar, isso é uma coisa totalmente fora de cultura. Contrariar só por contrariar é alguma coisa totalmente fora de cultura. Porque o que está escrito é o que está escrito, a palavra de Deus é uma só, assim como o entendimento, a interpretação das escrituras deveriam ser uma só. Mas então existe um conhecimento bem mais, como é que eu posso dizer? Existe muitas formas de interpretar a Bíblia diferentes que as pessoas acham, mas a interpretação da Bíblia é uma só. Mas existem então muitos estilos, muitas interpretações equivocadas que as pessoas fazem para dizerem o que a Bíblia quer que digam. Outro argumento muito importante é o que Salomão fala, porque muitos estão não para defender a sua própria doutrina, mas para criticar. Essas pessoas é que nós temos que nos afastar delas, porque as pessoas elas não estão de coração aberto para receber a verdade. Essas pessoas só estão querendo criticar e dizer que nós estamos errados, que é isso, que é aquilo. Para Salomão ele nos dá esse conselho lá em Provérbios 20, no versículo 19, que está escrito o seguinte: o mexeriqueiro, ou seja, o fofoqueiro, o linguarudo, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, porque não vale, você só vai perder o seu tempo. Por outro lado, o pai de Salomão, Davi, ele diz lá em Salmo 1:1, bem-aventurado os que andam, agora eu esqueci o versículo, mas deixa eu só recordar aqui. Salmo 1, no versículo 1. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque não vale a pena. Aí vocês perguntam: ah não, Vitor, mas a gente não é a gente não é o sal da terra, a gente não é a luz do mundo, a gente não é as testemunhas de Deus aqui na terra, nós não temos que dar testemunhos para essas pessoas? Claro que nós temos que aconselhar essas pessoas. Mas ele diz aqui que temos que nos afastar dessas pessoas, por quê? Porque elas não estão elas não querem ouvir, elas fingem que querem ouvir, elas querem debater com você, mas na verdade elas nem querem ouvir, elas só querem criticar. Essas pessoas não estão de coração aberto para ouvir a verdade. Elas só querem criticar, só querem defender suas doutrinas e não tem uma mente mais ampla, não consegue olhar através do que estamos falando. Eu acho muito importante nós reconhecermos o que pessoas de outras doutrinas, o que pessoas, mesmo sendo de outras igrejas, falam de bom, porque podemos então ouvir de tudo e reter o que é bom. Assim como Paulo nos dá esse conselho lá em 1 Tessalonicenses 5, acho que no versículo 21, ele diz: ouve de tudo e retende o que é bom. Ouve de tudo. Não ouve só o que é do seu pai. Não ouve só o que é do seu pastor. Não só o que é do seu ancião. Só o que é do seu diácono. Mas ouve de tudo. Todos os lados, todas as teses que as pessoas jogarem para você, ouve. E se a pessoa errar ali no ponto, reconheça esse erro e reconheça também o que as pessoas estão querendo dizer que está conforme as escrituras. Temos que parar de ter esse preconceito de abrirmos o nosso coração para pessoas que estão que estão aceitando a palavra de Deus conforme a nossa maneira de pensar, e parar com preconceito de nos afastar das pessoas que querem nos ensinar mais, mesmo não tendo um conhecimento, mesmo não tendo o mesmo conhecimento que nós temos, mas essas pessoas querem nos ensinar e nós podemos aprender muito com essas pessoas, assim como também podemos ensinar essas pessoas. Quando ensinamos, também aprendemos automaticamente. E este foi basicamente o vídeo de hoje, um vídeo curto, mas um vídeo muito importante. Um vídeo que temos que parar de ter esse preconceito, um vídeo que parar, raciocinar, parar com esse preconceito
e parar de pensar, jogar, especular e dizer o que e dizer para as pessoas o que queremos que a Bíblia diz. Na verdade, temos que aceitar de todo o nosso coração o que a palavra de Deus nos diz. Todos os dias. Isso não é um dia ou outro. Isso é todos os dias, lendo a Bíblia, leitura da Bíblia. Ela é muito importante, assim como João, ele nos cita lá em Apocalipse 1, no versículo 3, ele diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, o tema de hoje, como eu disse antes, é o nosso modo de pensar e a Bíblia. São dois pensamentos muito distintos, duas atitudes distintas. O nosso modo de pensar devemos deixar de lado e aceitar o modo de pensar de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos diz lá em Isaías, por intermédio de Isaías, ele diz no versículo 55, versículo muito bonito, versículo muito importante, no capítulo 55, na verdade, no versículo 8 e 9, ele diz assim, Isaías 55, 8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, tem pessoas que leem o que está escrito na Bíblia e aí começam, mas será que é vontade de Deus? Ah não, eu vou orar perguntando para Deus se essa é a sua vontade. E se Ele me revelar, aí eu aceito o que você está me dizendo. Isso é um pensamento totalmente equivocado, porque você não acha, você acha que o Senhor não está dizendo certo? Você acha que o Senhor não sabe do que está falando? Você sabe que Deus, o Pai da eternidade, não sabe o que ele está falando? O Deus onisciente, ele escreveu, foi por intermédio dele que a Bíblia foi escrita. O Espírito Santo que revelou tudo isso que os profetas escreveram. Então você acha que Deus não sabe o que ele está falando? Quando está escrito, e pronto, acabou, ponto final. A Bíblia mesmo auto se explica. Temos então outros apoios, temos teses de pastores, temos teses de historiadores, de teólogos, mas o nosso foco está na Bíblia. A palavra de Deus está completa aqui para nós. A Bíblia mesmo auto se explica. Deus nunca vai te revelar o que Ele já te revelou. Se Ele já revelou aqui na Bíblia o que está escrito, não precisamos perguntar para Ele se é isso que Ele quer. Porque a vontade de Deus está completa aqui na Bíblia. Por que Ele falava muito frequentemente, antigamente, com os profetas? Por que Ele mandava Moisés dizer ao povo frequentemente isso? Porque eles não tinham os outros livros, os livros posteriores, como os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. Eles não tinham esses livros, então eles não tinham conhecimento mais amplo. Deus tinha que mostrar através dos profetas, através de homens, para o povo. Então, se Deus já revelou, a palavra dele já está completa, Ele nunca vai revelar para você o que Ele já revelou. Pare com esse pensamento tolo, esse pensamento equivocado, de pensar que a Bíblia, do que está escrito na Bíblia, só será real se perguntarmos a Deus e Deus nos dizer. Deus não vai revelar o que Ele já revelou. Eu já disse várias vezes isso. Esse é o meu argumento de hoje, esse é o vídeo de hoje. O nome do vídeo é o nosso modo de pensar é diferente do que a Bíblia quer nos passar. Então que possamos entender a vontade de Deus e abrir o nosso coração e não nos importar com o que outros dizem sobre o que está ao contrário da Bíblia. Quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte e feche seus olhos. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por ter me capacitado a passar todo esse conteúdo que eu tenho passado aqui nesse vídeo. Peço perdão pelos nossos pecados e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados e peço que o Senhor me capacite, me dê as oportunidades, me dê determinação, disposição
para então estar disponibilizando outros vídeos, enviando outros vídeos aqui no canal. Muito obrigado por ter me ajudado a crescer aqui no canal. E toque no coração dessas pessoas, faça que as minhas palavras fiquem claras para essas pessoas. Porque o importante é que eu cresça e que o Senhor diminua. O importante é que você cresça e que eu diminua, na verdade. Te peço perdão por todos os nossos pecados, peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou no seu coração e se você quer compartilhar essa mensagem, então se inscreva no canal para ajudar a divulgar esses vídeos, porque o YouTube, com a sua inscrição, ele vai entender que os vídeos estão sendo bons, os conteúdos estão sendo relevantes, e aí ele vai enviar para outros canais, para outros receberem essas mensagens também. Então se inscreva no canal, curta, comente os vídeos, compartilhe com seus amigos. E estou disponibilizando aqui também 2 canais. O primeiro é o que está aqui no link na descrição, que está o canal do meu tio Alberto. E o segundo é o que está do Clube de Jerusalém, que também está me ajudando muito nessa minha iniciativa do canal aqui. Agradeço por todos aqui que tenham assistido o vídeo até agora. E desejo que Deus esteja com todos.